amigo vascaíno, agora é oficial. O Vasco da Gama tem um novo patrocinador master, Sportingbet. Eu vou trazer essa informação para você aqui na noite desta sexta-feira. Uma grande notícia, dinheiro novo entrando no caixa do nosso Cruz Maltino, mas tem também informações muito importantes relacionadas a novo reforço, tá? O Vasco chegou a um acordo com Santiago Sousa, volante que pertence ao Racing, Marcos Lamáquia na negociação. E detalhes finais também para que o negócio venha a ser fechado. Tem também novidades tratando de Nelson de Ossa e muito mais para você aqui agora. E ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante para o crescimento e a divulgação do canal do Gigante Vasco. Então vamos juntos, tá? Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tá sempre ligado no canal, mas ainda não é um inscrito, então a hora é essa, vascaíno. Se inscreva. Show, vambora, cara. Sem muita enrolação, porque o vídeo hoje tá agitado e é só notícia boa, quem dera, né? O jogo virou, a fase tá... A nuvem branca tá chegando, sabe? O céu claro, tá clareando, amigo vascaíno. Eu quero começar, primeiramente, com essas imagens que estão aparecendo aí para você agora. Imagens divulgadas pelo Vasco da Gama nesta sexta-feira. Um anúncio oficial, né? O Vasco da Gama colocou a seguinte legenda na postagem desse vídeo. Uma nova história está prestes a acontecer. 25 de julho. Amanhã é dia 25, hoje é dia 24. Ou seja, Vasco da Gama está querendo dizer o seguinte: uma nova história está prestes a acontecer e dará início amanhã. Então, amanhã, um grande anúncio estará acontecendo. Há uma propaganda, um comercial, onde ali torcedores do Vasco da Gama começam a estender uma grande camisa Cruz Maltina e tem ali a seguinte frase: faz pelo Vasco. Exatamente no local onde fica o patrocinador master do Vasco da Gama. Betfair, por exemplo, né, nos últimos anos, que vinha patrocinando o Vasco, patrocinava o Cruz Maltino exatamente assim, né? Ao invés numa linha na horizontal, acompanhando a faixa do Vasco da Gama. Faz pelo Vasco. Essa é a frase presente nesse grande uniforme estendido dentro de São Januário. E aí que começamos a trazer a informação relacionada à Sportingbet. Por quê? Porque a Sportingbet, amigo torcedor Cruz Maltino, nas últimas horas, ela colocou uma ampulheta na bio do Instagram, tá? Essa ampulheta lista os patrocinadores da Sportingbet. Além disso, também a própria empresa já passou a seguir o Vasco da Gama nas redes sociais. E a Sportingbet, ela utiliza um nome muito específico, que é faz teu nome e vem com o Shaq. E a frase na camisa do Vasco da Gama é faz pelo Vasco. Uma grande associação à nova patrocinadora master do Vasco e está confirmado. Hoje saiu algo oficial, ainda não o anúncio, mas tá nítido, tá na cara, e amanhã o anúncio estará acontecendo, né? Sportingbet amanhã estará presente já no uniforme que o Vasco da Gama entrará em campo contra a equipe do Mirassol dentro de São Januário. Os valores dessa parceria, desse contrato que vai até o final, tá, de 2027, ou seja, até o final do ano que vem, eles ultrapassam a casa de 100 milhões de reais. Até o final do ano, o Vasco receberá 40 milhões de reais fixos, tá, por essa parceria aí de 6 meses, além de metas de afiliação e metas também esportivas, tá? Sobre as metas de afiliação, o Vasco vai ter um link e, atingindo o número estipulado de novos cadastrados, vai receber essa bonificação. A meta, ela gira algo em torno de 30 mil contas novas. O Vasco batendo essa meta, o Vasco da Gama, então, receberá um valor a mais, além do fixo de 40 milhões de reais. E no âmbito esportivo também, algumas metas, como a classificação para as fases finais da Copa do Brasil, o título da Copa Sul-Americana e a classificação para a Libertadores são as principais metas colocadas em contrato pela Sportingbet, tá? As metas são vistas como muito acessíveis, essa foi uma informação trazida pelos amigos do Colina 1927, então o Vasco da Gama, junto com a Sportingbet, está tendo aí, enfim, um novo patrocinador master, uma parceria que a gente espera que venha a ser de muito sucesso.
O Vasco da Gama já há um tempo, né, vem tentando fechar a contratação desse novo patrocinador master. Desde o início do ano está sem e agora, enfim, conseguiu. Então, informações muito legais, informações muito importantes. Sportingbet é do Vasco, agora faz, né, pelo Vasco da Gama, como estava ali na frase que passamos a vocês. Faz pelo Vasco. Então, é oficial, Sportingbet é do Vascão. O Vasco prioriza reforços nessa janela de transferências. Para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem disso, pois é uma informação que eu venho trazendo com frequência para vocês. E o Vasco da Gama, diante, né, dessa busca por reforço no mercado, essa prioridade em determinadas posições, vem recebendo a ajuda de Marcos Lamáquia. O Marcos Lamáquia é alguém que está preocupado com o Vasco da Gama, é alguém que assiste aos jogos do Vasco, é alguém que está tenso com a real possibilidade, iminente possibilidade que o Vasco da Gama tem de uma queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco passou para Marcos Lamáquia qual é o desejo de contratações e dentro do que é possível, o Marcos Lamáquia está ajudando o nosso Cruz Maltino. O Vasco quer nesse mercado pelo menos 5 reforços. Um zagueiro pelo lado direito, um volante, um meia, um atacante de lado de campo e um centroavante. São as 5 posições que o Vasco da Gama deseja trazer para dentro do elenco nesta temporada. Desses 5 nomes, o Vasco negocia com 4. E 3 são os nomes que estão aí mais perto de um desfecho. O Vasco negocia com o zagueiro Diego Carlos, o volante Santiago Sousa, o meia Nelson de Ossa e o atacante John Ieboá. São esses 4 jogadores hoje que o Vasco da Gama vem negociando para a contratação nessa janela de transferências. E esses 4 nomes são muito bons. Essa é a grande realidade. Estamos falando de 4 grandes jogadores, tá? O Santiago Sousa é um dos melhores volantes do futebol sul-americano. O Nelson de Ossa é um jogador que brilhou no futebol mexicano e foi vendido por mais de 50 milhões de reais para o Real Betis, jogador de seleção colombiana. O atacante John Ieboá é um equatoriano que estava há poucos dias atrás vestindo a camisa da seleção do Equador na Copa do Mundo. O Diego Carlos foi um dos grandes destaques do futebol italiano nessa última temporada na posição da zaga. Um atleta que pertence ao Fenerbahçe da Turquia. Então estamos falando de jogadores que, ao meu ver, são de segunda prateleira do futebol sul-americano. Aliás, são de primeira prateleira do futebol sul-americano, sem dúvida. O Santiago Sousa é de primeiríssima prateleira, inclusive. O John Ieboá é de primeiríssima prateleira, o Santiago Sousa é de primeiríssima prateleira, o Nelson de Ossa é de primeiríssima prateleira. Talvez o Diego Carlos é uma incógnita, mas para quem acompanha o futebol dele sabe muito bem da qualidade. E como isso está acontecendo? O Vasco foi uma equipe, um clube, que a semana passada estava pedindo 40 milhões de reais para fechar a conta do mês de agosto. Não bate, né? Pô, como o Vasco está contratando o Santiago Sousa, primeiro volante do futebol sul-americano, sendo que estava pedindo 40 milhões de reais de empréstimo? E a resposta é só uma. A resposta se chama Marcos Lamáquia. O Marcos Lamáquia está preocupado com a situação do Vasco da Gama, ele quer comprar o Vasco, isso está nítido, assiste aos jogos do Vasco, e ele está percebendo que o Vasco da Gama é um clube que precisa de reforços. E tudo, hoje, que Marcos Lamáquia puder fazer, no sentido, né, de ajudar já nessa janela de transferências, ele vai fazer. Tudo dentro do possível, Marcos Lamáquia fará para ajudar o Vasco da Gama. E essa ajuda, ela está sendo feita através do mercado. Contratação possível de Santiago Sousa, de Diego Carlos, de Nelson de Ossa, de John Ieboá. Isso tem, sim, amigo vascaíno, Marcos Lamáquia envolvido nas tratativas. E a situação de Santiago Sousa é a mais nítida. O Vasco da Gama chegou a um acordo com o jogador, as partes já alinharam as bases salariais, as luvas, o tempo de contrato, está tudo alinhado entre Vasco da Gama e o volante argentino. O projeto que foi apresentado pelo Vasco ao jogador o encantou, ele gostou muito do projeto que foi apresentado a ele, e esse projeto foi mostrado, né, a Santiago Sousa, foi um projeto que teve total participação de Marcos Lamáquia. A negociação de Santiago Sousa teve uma participação e influência direta de Marcos Lamáquia nas tratativas. O próprio, inclusive, aprovou o nome do jogador e o próprio vem também atuando nos bastidores para viabilizar a contratação. Então o Santiago Sousa já é um reforço que vai vir, amigo vascaíno, com aval, com a palavra, com o check, com o ok
de Marcos Lamacchia. É o investidor que quer a contratação do volante. Informei a você ontem, então não vou perdurar muito tempo aqui na informação. Se você não viu, corre para ver o Boa Noite Gigante de ontem à noite. O Vasco inicialmente sinalizou, né, ao Racing a proposta de um empréstimo com obrigação de compra, um empréstimo no valor de $1 milhão e uma obrigação de compra no meio do ano que vem, pagando mais $6 milhões, totalizando $7 milhões a operação. O Racing disse não, pois o Racing gostaria de $10 milhões à vista, $10 milhões à vista, que é o valor da multa rescisória do atleta. Então agora o Vasco e o Racing estão tentando aí viabilizar uma operação. O Vasco não tem 10 milhões à vista. O Vasco consegue pagar um valor e apenas pagar o restante a partir do meio do ano que vem, já com o Marcos Lamacchia no Vasco. E qual é o objetivo do Vasco? Dar um valor de entrada, pagar o restante a partir do meio do ano que vem e pagar os $10 milhões que o Racing quer. Então o Vasco está tentando costurar isso. Ofereceu 7, o Racing quer 10 à vista, 10 à vista não tem como o Vasco entregar, então o Vasco vai tentar fazer um empréstimo com uma obrigação de compra, pagando os 10 milhões a partir do meio de 2027. Entre Vasco e Nelson de Ossa, tudo certo. Resta apenas realmente essa situação entre Vasco da Gama e Racing, mas tá aparecendo até a vocês um post, né, de uma imprensa argentina, ontem, um dos maiores jornais aí da Argentina, simbolizando essa situação, deixando muito claro que as coisas estão avançando demais. Amigo torcedor cruzmaltino, muito perto aí definitivamente desse acordo ser selado. Assim como com o Nelson de Ossa. As coisas envolvendo Vasco e Nelson de Ossa estão muito perto de acontecer. Ontem à noite fui buscar informações sobre isso para vocês, já trago aqui na manhã desse sábado. Vasco e Nelson de Ossa estão trocando aí as minutas contratuais para fechar esse acordo. Mas é que tudo já está acertado entre as partes, ou seja, Vasco, Real Betis e o jogador. Hoje, definitivamente, o que resta é apenas a troca de documentos e a assinatura do contrato. Ele até viaja, tá, para um amistoso que o Real Betis estará jogando neste final de semana, mas a expectativa é que ele viaje ao Rio de Janeiro logo após esse amistoso que terá e se apresente ao Cruzmaltino. A diretoria do Vasco deu um ultimato. O Real Betis ou libera, ou o Vasco da Gama iria sair do negócio, e esse ultimato dado pela diretoria cruzmaltina fez com que o Real Betis liberasse o jogador o quanto antes para não perder o dinheiro, tá, amigo torcedor? A intervenção judicial, né, também, infelizmente, atrapalhou o negócio, porque o Nelson de Ossa é um nome que o Vasco já vem negociando antes mesmo de todo esse processo da intervenção. Isso fez com que a diretoria espanhola tivesse até um medo de liberar o Nelson de Ossa para o Vasco da Gama. Quem foi fundamental, e aí a gente entra no mesmo assunto, para, né, que o Real Betis tivesse confiança de liberar o meia colombiano, foi ele, Marcos Lamacchia. Marcos Lamacchia entrou no negócio, deu as próprias garantias bancárias dele, e a partir apenas disso que o Real Betis teve a coragem, teve assim a certeza que dá para liberar o Nelson de Ossa, que não vai haver calote, tem um grande investidor por trás do negócio. Então, é o Marcos Lamacchia envolvido na negociação do Santiago Sosa, é um Marcos Lamacchia envolvido na negociação do Nelson de Ossa, envolvido também na negociação de outros nomes. Diego Carlos hoje é considerado o principal alvo do Vasco na janela de transferências para a posição, né, do sistema defensivo. É um nome que o Vasco está negociando a contratação. O Vasco da Gama vem tentando buscar um empréstimo com obrigação de compra para o meio do ano que vem, assim como foi também durante todo o processo de negociação com o Santiago Sosa, com o Nelson de Ossa. O Vasco já sabe que não tem dinheiro para agora, mas sabe que a partir do meio do ano que vem, com a venda, né, para Marcos Lamacchia, terá dinheiro. Então o Vasco vai empurrando as negociações, as compras, para a próxima temporada, para o ano de 2027. A situação do Diego Carlos é exatamente essa. Um nome que interessa é o plano A do Vasco para o sistema defensivo, e o Vasco da Gama está negociando essa situação com o Fenerbahçe, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador. Então, é um pacotão de reforços de Marcos Lamacchia no Vasco. E tem um jornalista da Rádio Jovem Pan, um jornalista, inclusive, das antigas, tá, amigo torcedor cruzmaltino do jornalismo brasileiro, que é o Flávio Prado, e ele falou um pouco sobre Marcos Lamacchia. Ele que é de São Paulo, então sabe muito bem quem é a família Lamacchia. Ele falou um pouquinho sobre o Marcos Lamacchia e o tamanho do projeto que ele pode desenvolver no Vasco. Se liga. Vai virar uma baita de uma força, já o Vasco. Tem ideia do que é da grana que tem esse Marcos Lamacchia, filho do marido da Leila. Ele é muito mais rico que a Leila, não é pouco, é muito. Ele é herdeiro do Beto Lamacchia, ok?
Ah, verdade, ele é rico dos dois lados da família, não é? E a mulher dele é herdeira do Banco Real.